Bom, gente, então vamos aqui tentar fazer o exemplo, né, de conversão. Vocês vejam que eu tenho aqui conversão, por exemplo, tá, de 20 anos, onde seria um contexto de deficiência grave, tá, para, né, 24, deficiência moderada, 28, deficiência leve, ou até para 30, onde não existiria uma condição de deficiência. Então, vamos ver aqui, né, que essa tabela é do homem, existem, portanto, duas. Uma para você fazer a conversão do tempo para a mulher, outra para a conversão no caso dos segurados. E aqui, vamos pegar um exemplo, tá, onde eu tenho uma segurada com deficiência leve por 10 anos. A aposentadoria dela, né, nesse contexto, seria com 28 anos de tempo de contribuição, tá? Mas o que acontece? A partir do 11º ano de contribuição, essa deficiência ela não existe mais. Então, a pessoa foi portadora, né, de uma deficiência durante 10 anos, né, contribuiu, seja porque exercia atividade, contribuía como segurada obrigatória, seja porque contribuiu como segurada facultativa. A partir do 11º ano, essa deficiência não existe mais. Então, nesse contexto, a aposentadoria se dá aos 30 anos de tempo de contribuição. Mas o que fazer com esse tempo onde a pessoa, né, teria direito a uma aposentadoria aos 28 anos de tempo de contribuição? É possível converter esse tempo e nós vamos tentar fazer isso, tá? Então, a aposentadoria vai acontecer aos 30 anos de tempo de contribuição, mas utilizando-se os 10 anos após conversão desses 10 anos. Então, vamos lá. Tá? Vai haver a conversão utilizando a tabela, né, de 28 para 30 anos. Como é isso? Eu vou usar aqui, né? A questão é que ela tem 10 anos, numa condição em que a aposentadoria se daria aos 28, e eu quero transformar para 30, porque agora, como ela não tem mais uma deficiência, ela vai se aposentar com 30 anos. Então, o período em que ela esteve contribuindo na condição de deficiência, né, aí considerada leve, né, esse período de 10 anos eu vou usar esse fator de conversão. Então, o que vai acontecer aqui, tá? Os 10 anos que eu estou trazendo daqui, desse contexto com deficiência leve, esses 10 anos aqui, eu vou multiplicar por 1,07. Então, onde antes eu tinha apenas 10 anos, eu vou ter 10,7 anos de contribuição, ou seja, 10 anos mais 8,4 meses. Então, 10 anos viraram 10 anos e 8 meses e meio. E aqui o que vai acontecer é que, para completar, tá, os 30 anos de tempo de contribuição, essa pessoa, né, se eu considerasse 10 anos para 30, ela teria que contribuir mais 20 anos. Mas como 10 virou, né, 10 anos, 8 meses, né, e 4, esses 4, né, décimos aqui, né, na verdade dá mais meio mês, mas vamos arredondar para 8. Ela tem 10 anos e 8 meses. Para completar 30 anos, ela vai ter que contribuir por 19 anos e 4 meses. Então, o que era 10 virou 10 anos e 8 meses. Então, era 10 num contexto de 28 anos, tá? Eles virão para cá nesse novo contexto, onde a aposentadoria se dará aos 30, né? Na condição de 10 anos e 8 meses. Muito bem. Bom, segundo exemplo, eu tenho uma segurada com deficiência leve por 10 anos. Ela se aposentaria com 28 anos, tá? De tempo de contribuição. Só que o que acontece? Essa pessoa passa a ter uma deficiência considerada grave a partir do 11º ano de atividade. Então, aqui eu tenho um contexto onde a aposentadoria se daria aos 28 anos de tempo de contribuição, e aqui eu tenho um contexto onde a aposentadoria se daria, né, aos 20 anos de tempo de
contribuição. Então, vamos ver aqui. Então, né, a aposentadoria com 20 anos de tempo de contribuição, mas eu vou converter esses 10 anos dela para esse novo contexto. Então, vamos ver como é que funciona. Então, eu converto utilizando a tabela, né, dos 28 para 20 anos. Então, eu vou aqui, eu vou procurar na tabela 28 anos para 20 aqui. Então, o período de 10 anos, quando eu converto para 20, ele vai ser multiplicado por 0,71, tá? Então, 10 anos vezes 0,71, essa pessoa tem 7 anos, 1, tá? 7 anos, né? E 1 mês aqui. Então, né, vai ter esse tempo, 7 anos e 1 mês, para completar os 20 anos de tempo de contribuição, ela vai ter que contribuir por 12 anos e 11 meses, tá? Então, os 10 anos vão ser convertidos para, num contexto de 20 anos, né, de tempo de contribuição, eles virão valendo 7 anos e 1 mês. Tá? Então, o grau de deficiência preponderante, que é aquele para onde eu vou levar tudo que é convertido, se a pessoa tiver 5 anos numa situação de deficiência leve, 2 anos numa situação de deficiência moderada e ela tiver 12 anos numa situação de deficiência considerada grave, o tempo de contribuição que vai definir é esse daqui. Então, eu vou levar aqui onde seria, né, 28 anos de tempo de contribuição. Aqui onde seria, né, 24 anos de tempo de contribuição. E aqui seria 20 anos de tempo de contribuição. A conversão vai ser de 28 para 20, de 24 para 20, tá? Então, eu tenho que converter, tendo em vista, né, a previsão do multiplicador que está, né, aqui, nessa tabelinha, tá? Eu teria que utilizar, naquele contexto, como a maior parte do tempo aqui, a pessoa teve uma deficiência considerada grave, 28 e 24 para 20. Então, os períodos, né, de atividade com, perdão, desculpa, gente, eu estou indo para frente. Aqui eu teria que converter, né, de 28 para 20, naquela situação lá, né, e de 24 para 20. Eu iria usar multiplicador de 0,83 de 0,71, tá? Aqui eu teria que usar o multiplicador de 0,73, 0,81 para poder fazer a conversão, tudo em direção à atividade preponderante, que é aquela onde tem mais tempo de contribuição, que foram esses 12 anos numa situação de deficiência grave, tá? Então, né, grau de deficiência preponderante é aquele em que o segurado cumpriu o maior tempo de contribuição antes da conversão e serve como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Tanto, né, para definir o tempo de contribuição dessa aposentadoria, como para definir a forma como vai ser feita a conversão. Se o segurado contribuiu como pessoa sem deficiência, depois com deficiência, os tempos vão ser convertidos e vão ser somados, tá? A redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não pode ser acumulada no mesmo período contributivo com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativos a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, vamos dizer que durante 25 anos de tempo de contribuição, a pessoa esteve exposta a um agente nocivo à saúde ou integridade física, vamos dizer que ruído, né? Acima dos limites de tolerância, e durante esses 25 anos, essa pessoa, tá, tinha uma deficiência considerada leve. E vamos dizer que se trate de um segurado. Tá? Deficiência leve dá direito a
a aposentadoria com 33 anos de tempo de contribuição. E aqui dá direito a 25 anos. Será que a pessoa poderá usufruir da redução aqui, que era um segurado, passou de 35 para 25? E aqui, né, nesse caso aqui, de 35 para 33. Reduziu 10 anos aqui, reduziu 2 anos aqui. Poderia haver, né, nesse mesmo período, uma redução no tempo, somando os 10 anos daqui com os 2 anos daqui? Não poderia, tá? Na verdade, a pessoa vai escolher uma das condições. Agora, é garantida a conversão do tempo de contribuição em condições especiais, que prejudica a saúde e a integridade física, tá? Para tempo comum. E, né, isso a gente já sabia da visão que nós tivemos anteriormente, de regras, né, de aposentadoria especial. E aqui também pode converter de especial para comum no caso da pessoa com deficiência, inclusive para a condição dela de tempo reduzido. Isso pode ser feito, tá? E isso vai ser feito se resultar mais favorável ao segurado. Então, o que nós temos aqui? Uma tabela de conversão para a mulher, tá? Que foi aquela que eu errei no final da aula passada, né? Que aí depois eu refiz. Aqui é uma forma de conversão para a mulher. Então, eu posso ter uma pessoa, tá? Uma mulher aqui, que trabalhou numa mina, depois ela sai da mina, vai exercer uma outra atividade e nesse momento posterior ela se encontra com uma situação de deficiência considerada grave. Então, eu vou converter de 15 para 20, tá? Eu posso fazer isso. Ou então, ela sai dessa condição de ter trabalhado numa frente de produção da mina, com exposição a agentes nocivos, e né, vai para outra atividade e ela está na condição de portadora de uma deficiência, tá? Moderada. Então, eu vou converter de 15 para 24, tá? É permitida essa conversão. E existe também uma conversão aqui prevista, né, para o homem, onde eu vou ter conversão. Vejam que aqui os períodos, né, no caso do homem, seria de 15 para 25, 29 ou 33. Aqui seria de 15 para 20, no caso de ser outra aposentadoria especial, tá? De 15 para 20 anos seria de especial para especial. Porque se eu estou, né, pensando numa conversão de especial para tempo comum de pessoa com deficiência, eu estaria utilizando, tá, essas colunas aqui, ok? Vamos lá. Muito bem. É vedada a conversão de tempo de contribuição da pessoa com deficiência para fins de concessão da aposentadoria especial. Então, eu posso converter tempo de contribuição, né, numa situação de aposentadoria especial para comum. Isso aqui está ok. Mas eu não posso converter de comum para especial. Então, tempo de atividade comum da pessoa com deficiência, eu não posso converter em tempo, né, especial. Essa conversão não é permitida. Nós vamos ter aqui uma ressalva, que é o caso da aposentadoria por idade. Quando é uma pessoa com deficiência se aposentando por idade, aí sim é possível a conversão do período de atividade sujeita a condições especiais, cumprido, né, na condição da pessoa com deficiência, exclusivamente para cálculo da renda mensal, tá? Mas não para carência. Então, quando eu faço, a pessoa vai se aposentar por idade e ela tem aqui uma situação onde ela exerceu atividade sob condições especiais. Então, ela tinha 10 anos, num contexto onde ela ia se aposentar com 15 anos, certo? De atividade sob condições especiais que prejudicavam, né, a saúde e a integridade física ou a integridade física. E essa pessoa, ela completa a idade e ela já está, no momento que ela completa a idade, exercendo outra atividade. Ela tem 5 anos num contexto, tá, que não é mais de atividade especial, tá? O que ela vai fazer? Ela pode fazer a conversão
desses 10 anos de especial, tá? Para, né, o tempo da pessoa com deficiência, o tempo comum da pessoa com deficiência, para poder fazer o cálculo da renda. A renda da aposentadoria por idade não é obtida mediante a aplicação de um percentual básico de 70%, mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Então, eu até posso utilizar esse tempo convertido para obter esse 1% a mais. Mas eu não posso converter o tempo de especial para comum para poder encontrar a carência mais rápido, como se eu tivesse aí contando uma carência fictícia. A carência aí realmente vai ter que ser de 15 anos de contribuição. Eu não posso chegar nesse valor de 15 anos, tá, fazendo conversão de especial para comum. É vedada, então, a conversão de tempo de contribuição da pessoa com deficiência para fins de concessão da aposentadoria especial, tá? E para a aposentadoria por idade, eu posso converter o período de atividade sob condições especiais, tá? Que prejudica a saúde ou a integridade física, cumprido na condição de pessoa com deficiência. A pessoa esteve exposta à atividade, né, a agentes nocivos, exercia atividade sob condições especiais e já era uma pessoa com deficiência enquanto exercia essa atividade. Então, eu posso fazer a conversão de especial para comum para poder acrescentar aquele 1% no percentual de 70% para obter a renda. Mas eu não posso utilizar a conversão de especial para comum para superestimar a carência, contar uma carência fictícia. É facultado ao segurado com deficiência optar pela percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria do regime geral que lhe seja mais vantajosa. Então, o segurado pode optar por outro tipo de aposentadoria que lhe seja mais vantajosa. E o segurado com deficiência deverá, a qualquer tempo, submeter-se à perícia própria, né, do INSS para avaliação ou reavaliação do grau de deficiência. Após a concessão das aposentadorias na forma do artigo 70B, tempo de contribuição reduzido, 70C, com idade reduzida, vai-se observar o disposto nos artigos 347 e 347A do regulamento. Vocês podem verificar esses dois artigos inteiros, eu trouxe só o caput. O artigo 347 é aquele artigo que trata do prazo de decadência para revisão do ato de concessão do benefício. Esse prazo é de 10 anos. Então, um indivíduo que tenha, né, requerido um benefício na condição de pessoa com deficiência, ele é um segurado que se aposentou por idade ou por tempo de contribuição com aquelas reduções que a gente já examinou, e ele deseja pedir a revisão do cálculo do seu benefício, do ato de concessão. Ele tem um prazo de 10 anos para fazer isso, a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, tá? Ou, se for o caso, a partir, né, do dia em que ele tomar conhecimento de uma decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. Muito bem. O 347A fala do direito de a Previdência anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários. Tá? Então, esse direito da Previdência de anular os atos decai em 10 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, 10 anos para a revisão de benefício, 10 anos para a Previdência também anular os seus atos, né? Bom, no caso do decreto 8.145, houve uma alteração no artigo 125, na redação do artigo 125. Esse artigo 125, ele trata de contagem recíproca, onde, né, um segurado leva tempo do regime geral para o regime próprio, ou, né, um segurado do regime próprio faz o caminho inverso, traz tempo do regime próprio para contar no geral, traz uma certidão de tempo de contribuição para averbar o seu tempo.
E no caso de um regime contar o tempo do outro, os regimes vão se compensar financeiramente, tá? O parágrafo 1º do artigo 125, ele traz algumas vedações. Esse parágrafo, antes do decreto 8.145, ele vedava, tá, conversão de tempo, né, exercido em atividade sujeita a condições especiais em tempo comum para levar uma certidão com essa conversão de tempo para outro regime. E também vedava, tá, a contagem de qualquer tempo de serviço fictício. Então, para uma pessoa que vai se aposentar no âmbito do regime geral, ela consegue fazer a conversão de especial em comum. Mas vamos dizer que essa pessoa trabalhasse durante 20 anos de sua vida numa situação onde ela iria se aposentar aos 25 anos. E daí ela passa num concurso público e quer que o INSS emita uma certidão, tá? Essa certidão vai registrar lá a existência de 20 anos de tempo de contribuição. Embora no regime próprio, por conta, né, agora dessa nova forma de proteção, porque a pessoa é servidora pública efetiva, eu não posso transformar o período de 20 anos em atividade especial em comum, tá? Porque 20 num contexto de 25, tá? Eu teria o cumprimento de 4/5 do tempo necessário. Eu não posso entender que esse tempo vai ser convertido. Como seria a conversão? Esses 20 anos representam 4/5 de 25, num contexto de 30 anos, vamos dizer que fosse uma segurada, né? 30 anos aqui de aposentadoria comum, os 4/5, né, teriam que ser reproduzidos aqui. A mesma relação teria que se reproduzir aqui. Então, 30 dividido por 5 dá 6, vezes 4, 24. Então, se eu fosse converter no âmbito do regime geral, 20 viraria 24 e só faltariam 6 anos para a pessoa se aposentar. Quando se trata de aposentadoria no âmbito do regime geral, essa conversão acontece. Mas se for para levar esses 20 anos para contar no âmbito de um regime próprio, mediante o mecanismo da contagem recíproca, isso aqui não pode ser feito, tá? Esqueça isso. O que se leva são os 20 anos de contribuição efetivamente, né, pagos, tá? Então, vamos lá. Aqui, no parágrafo 1º, a redação sofreu alteração, porque hoje se veda para a contagem recíproca tanto aquela conversão do tempo de contribuição em atividade sujeita a condições especiais, em comum, tá? Quanto a contagem de qualquer tempo fictício. Continua, mas vejam que aqui se colocou que é vedada a conversão do tempo cumprido pelo segurado com deficiência em tempo de contribuição comum. Então, eu não posso, se uma pessoa contribuía para o regime geral, tratava-se de pessoa com deficiência segurada do regime geral, contribuiu por 10 anos nessa condição, faz um concurso, passa no concurso e quer levar aqueles 10 anos para o regime próprio. Será que esses 10 anos vão ser convertidos para levar para o próprio? Não. A certidão emitida pelo INSS só vai registrar aqueles 10 anos de contribuição sem conversão, tá? Vamos lá. Então, né, cuidado que para efeito de contagem recíproca é vedada a conversão de especial em comum, é vedada a contagem de tempo fictício e é vedada também a conversão de tempo cumprido pelo segurado com deficiência em tempo de contribuição comum. Então, não pode fazer essa conversão, tá? E o artigo 125 passou a ter um parágrafo a mais, o parágrafo 5º, que nos diz que a certidão referente ao tempo de contribuição com deficiência emitida pelo regime geral deverá identificar os períodos com deficiência e os seus graus. Então, quando uma pessoa leva a certidão do regime geral para o regime próprio, você vai ter lá a identificação de períodos em que a pessoa, né, exercia atividade, sendo portadora de uma deficiência, se era leve, moderada ou grave, e os períodos de duração dessa condição, tá? Bom, o artigo 182, ele é um artigo
que trata da chamada carência de transição para segurados inscritos na Previdência até 24 de julho de 91. E com a criação a regulamentação, na verdade, dessa aposentadoria por tempo de contribuição e idade, com redução de tempo ou com redução de idade para as pessoas com deficiência, aqui o artigo 182 ganhou aqui essa ressalva, que não se aplica a carência de transição para benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade garantidos aos segurados com deficiência. Então, para eles, a carência vai ser mesmo de 15 anos de tempo de contribuição. Então, não se aplica a tabela da carência de transição para os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade garantidas aos segurados com deficiência. O artigo 199A, ele fala daquela contribuição reduzida naquele sistema de inclusão previdenciária em que ocorre a exclusão, a opção pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui nós temos que o segurado, inclusive aquele com deficiência, que contribuiu com 5% ou 11% de um salário mínimo, para ele obter a aposentadoria por tempo de contribuição ou fazer a contagem recíproca do tempo de contribuição, ele deverá complementar aquela contribuição menorzinha de 5% ou de 11%. Essa complementação, ela se dá mediante o recolhimento sobre o salário mínimo da diferença. Se a pessoa pagou 5%, vai ter que pagar mais 15% para completar os 20%. Quem pagou 11%, paga mais 9% para completar os 20%. Então, se quiser se aposentar por tempo de contribuição, mesmo se tratar de uma pessoa com deficiência, via pagando a inclusão previdenciária, para se aposentar por tempo de contribuição, vai ter que complementar a contribuição. Muito bem. A contribuição complementar vai ser exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento ou cancelamento do benefício. Tá? Essa redação aqui já existia, só que era a redação do parágrafo 2º, passou a ser parágrafo 3º. Bom, existe a previsão de um agendamento da avaliação médica e funcional. A pessoa com deficiência pode, a partir da entrada em vigor deste decreto, solicitar o agendamento de avaliação médica e funcional que vai ser realizada pela perícia do INSS, para que tenha reconhecido o direito à aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, com redução de tempo ou com redução de idade. Até 2 anos após a entrada em vigor desse decreto, vai ser realizada a avaliação médica e funcional para o segurado que requerer o benefício de aposentadoria e contar no mínimo com os seguintes requisitos: 20 anos de contribuição à mulher e 25 ao homem. E um mínimo de 15 anos de contribuição, 55 à mulher e 60 ao homem. Então, as pessoas que tiverem esses requisitos vão poder reivindicar a avaliação médica e funcional junto ao INSS. Vamos lá. E observada a capacidade da perícia do INSS, de acordo com a demanda local, pode ser realizada a avaliação do segurado que não tem esses requisitos mínimos. Ato conjunto, vai ser editado em 45 dias, contados da data de entrada em vigor desse decreto, para definir, como é que vai ser feita essa avaliação, como é que se vai definir grau de deficiência leve, moderada e grave, o que seria impedimento de longo prazo. E o decreto entra em vigor na data da sua publicação, 3 de dezembro de 2013, tem 45 dias para a edição desse ato conjunto, tá? Então, encerramos aqui o exame desse decreto. Seguramente voltaremos adiante para examinar esse ato conjunto que vai ser publicado. Até lá, gente.